Saudações a todos, eu sou o Thiago Cruz do Hinomaru Podcast e estamos juntos mais uma semana para falar sobre J-League 2022. Eu sei que já é quarta-feira, que a gente já tem rodada no sábado, a gente está um dia atrasadinho, mas vocês sabem que o Hinomaru tarda, mas jamais falha. Hoje vamos falar apenas sobre J1 e deixamos para fazer a nossa cobertura completa das 4 divisões nos próximos podcasts junto com o Elias. Mas para a gente tentar dar uma amenizada nas nossas falhas de horários que a gente está atrasando nos podcasts, essa semana temos 2 podcasts. Esse e um falando especialmente sobre as Copas do Japão, sobre o Luvan Cup, Copa do Imperador, que a gente gravou nas últimas semanas e ficou super legal. E também já está engatilhado um podcast sobre a Copa do Leste Asiático, a copinha que muitos não se importam, mas a gente falou sobre ela e na próxima semana sai também. Então, nas próximas semanas, pelo menos 2 podcasts para vocês, para a gente fazer as pazes com vocês, já que a gente está atrasando um pouco. E também, devido à minha mudança, até para quem já escuta quem é da casa, já escutou algum podcast eu falando que devido às mudanças, minha de apartamento e tudo mais, tudo ficou um pouquinho mais bagunçado, mas aos poucos a gente está arrumando a casa. Muito bem, vamos falar sobre as últimas 2 rodadas. No último podcast a gente falou sobre a rodada de número 22, falamos do tour do PSG no Japão, toda a repercussão que teve ali negativa dos jogadores do Gamba Osaka de pedir autógrafo após a equipe tomar um baita de um chocolate, torcida do Urawa sendo caçada pela organização da J-League, multa para o Urawa Reds. Olha, teve muita coisa que aconteceu e muitas dessas voltaram a acontecer novamente nessas últimas 2 rodadas. Vamos falar sobre isso também. Muito bem, então vamos seguir então o nosso roteirinho de praxe. Eu pego alguns joguinhos para a gente falar um pouco mais, a gente passa depois os resultados e a gente passa para as informações extra-campo. Muito bem, a rodada 23 aconteceu no dia 30/7 e no dia 31, teve os seguintes resultados. O Shimizu empatou com o Sagantosu em 3-3, a equipe do Cereço venceu a equipe do Visa Fukuoka. Ótima vitória para o Cereço, que está só escalando o pelotão de cima. O Gamba Osaka ficou no empate em casa com a equipe do Kyoto Sanga. O Sanfrecce de Hiroshima perdeu para o FC Tokyo pelo placar de 2-1. A equipe do Kashiwa Reysol foi visitar o Vissel Kobe e venceu por 1-0, resultado que também está colocando cada vez mais alto a equipe do Kashiwa Reysol. A equipe do Jubiluata venceu o Shannon Bellmare no derby dos desesperados da parte de baixo da tabela, pelo placar de 1-0. A equipe do Sapporo empatou com a equipe do Nagoya Grampus pelo placar de 2-2. E a equipe do Urawa Reds venceu a equipe do Kawasaki Frontale pelo placar de 3-1. Esse jogo teve um detalhe muito interessante, que além da torcida que voltou a protestar, a gente tem alguns casos de Covid em vários times do Japão. O Frontale é mais um que também andou sofrendo com isso, e por isso foi apenas com 5 jogadores no seu banco de reserva, e desses 5 jogadores, se não me engano, 2 ou 3 eram goleiros. Ou seja, a equipe do Frontale foi muito capenga para essa partida. Alguns jogadores não jogaram, e mesmo assim a equipe foi a campo com os seus principais jogadores, mas ainda assim com algumas modificações aqui e ali. É claro que a equipe do Urawa Reds, que não tem nada a ver com isso, o jogo deveria até ser, poderia ter sido adiado, mas o jogo aconteceu e a equipe do Urawa foi lá e venceu por 3-1. O mais importante dessa partida foi que a torcida voltou a protestar durante o jogo, com bandeiras e tudo mais, megafones e tudo mais, e digamos que a repercussão, ela divide muitas opiniões, porque alguns falam, a torcida tem direito de estar reclamando, não, a torcida não tem direito de estar reclamando, até porque a reclamação já gerou uma multa para a equipe do Urawa Reds, lembrando que nos últimos jogos a equipe do Urawa Reds foi multada, uma grana muito alta, e ainda pode ter um mando de campo perdido, para alguns jogos, devido à sua torcida que estava cantando sem máscara, E aí os torcedores não gostaram nada disso e foram com muitas faixas, Até no blog do Thiago Bom Tempo, o Futebol do Japão, pelo Globoesporte.com, ele até traduziu as faixas pra gente ali, eu vou estar lendo algumas, o que a J-League ganha pedindo que a gente seja conivente com isso, O ideal para a J-League é um estádio sem paixão da torcida, um ponto de interrogação, No 30º ano, a J-League retrocede em relação aos padrões mundiais.
sem paixão e sem público. Pedimos sinceramente que a J-League dê punições mais justas, né? E por que tudo isso? A J-League, por causa, né, obviamente, da pandemia, estreita muito, né, a questão da organização, né, torcedores separados, com máscara, né, vários protocolos aí de segurança, e a torcida dos Reds falam que estas medidas, né, acabam deixando que a torcida não consiga se expressar, não consiga, né, ser a camisa 12 fora de campo para estar incentivando os jogadores, e depois que algumas equipes, obviamente, tentando, claro, né, tirar um ponto ou outro ali do Kashima, perdão, do Ura Reds, daqui a pouco a gente fala de Kashima, acabou entrando ali com algumas petições formais, e por isso a J-League acabou entrando com esse processo aí contra a equipe de Saitama. Não resolveu, obviamente, porque a torcida não se calou. Até acho que a torcida tem todo o direito de estar mostrando sua indignação. É claro que a gente fica muito dividido, porque a questão da pandemia ainda assim é muito latente, ela existe, ela não deve ser ignorada, mas eu assisti jogos na última rodada e vi que tinha assim um torcedor ou outro ali tirando a máscara em algum momento. Ninguém fica com a máscara no estádio 100% do tempo, essa é uma grande realidade. Então é complicado, é muito complicado, então vamos ver o que acontece nos próximos capítulos dessa novela, né, da torcida do Reds contra, né, a federação, né, e a organização do campeonato japonês. No entanto, né, com essa vitória por 3-1, né, a equipe do Urawa dá uma escaladinha ali no pilotão intermediário, fica um pouco mais tranquila, né? Isso foi ruim para a equipe do Frontale, né? Porque cada vez mais via, né, o sonho de mais um título acabar ficando pelo caminho, né? Mas é claro, né, que, como vocês sabem, né, já aconteceu a rodada 24 e também a gente teve uma excelente vitória da equipe do Frontale, que vai reacender talvez o campeonato nessa parte final. E é claro, né, o jogo mais importante, né, da rodada 23, claro que foi, né, o jogo dos 6 pontos, né, Yokohama Marinos versus Kashima Antlers. Esse jogo, assim, aconteceu de tudo um pouco, né. A equipe do Marinos entrou em campo com uma equipe um pouco modificada, até por causa dos jogos da Copa do Leste Asiático. 7 jogadores, né, que participaram ali da campanha, né, pelo Japão, que eram da equipe do Kashima, da equipe do Yokohama Marinos. Alguns pegaram folga, teve o Miyagi que infelizmente acabou se machucando, né, e talvez vai perder o resto da temporada, infelizmente. E alguns jogadores entraram durante o decorrer do jogo, ou alguns conseguiram uma merecida folga, né, na rodada 23. No entanto, né, essa mescla que foi necessário fazer a equipe do Marinos mostrou duas coisas, né? Mostrou o quão fragilizada é a defesa do Kashima, coisa que a gente já estava percebendo aos poucos. O Kashima já vinha aí de 3 empates seguidos, né? A torcida já começa a ficar na bronca, os líderes começam a dar uma sumida no radar da equipe do Kashima. E é claro que uma vitória contra o líder seria extremamente importante até para o campeonato continuar tendo alguma graça, né? Porque até então, rodada após rodada, o Marinos cada vez mais coloca a mão na taça. Então esse jogo realmente era muito importante. E o que a gente viu em campo? Né? O que a gente viu em campo foi uma equipe do Kashima que se preocupou muito com a marcação, mas não conseguiu acompanhar essa marcação, né? A equipe do Kashima não tem uma defesa horrível, não é nada disso que eu estou dizendo, mas claramente a arma principal da equipe de Baraki é o ataque, e esse ataque já está um pouco defasado, já que a gente sabe que se o Ueda, né, já foi embora, né, acabou assinando um contrato de 4 anos com a equipe belga, e acabou deixando ele, que é o artilheiro da equipe do Kashima, e agora essa artilharia e essa dependência de gols fica muito a cargo, né, do Yuma Suzuki, que a gente sabe que está sendo um dos melhores jogadores da temporada, talvez o maior jogador da temporada, tem tudo até para ser talvez ali um dos MVPs, mas, né, o Andorinha sozinha não faz verão, como já dizia a frase, mais ou menos isso. E o que a gente viu em campo, né? A gente viu uma equipe do Marinos jogando em casa, né, com mais de 30 mil torcedores acompanhando, pressionando, com mais posse de bola, tentando fazer gol o tempo todo, não preocupado apenas em marcar, mas sim em ampliar o seu marcador e matar o jogo quanto antes. Então isso mostrou uma força ofensiva muito grande da equipe do Marinos, e o Kashima ficou ali meio que sambando para tentar se organizar. E claro, como eu falei, a defesa não é ruim, né? O Misao, né? Sekigawa, Hirose, Anzai, assim,
talvez nem todos os nomes brilhem os olhos, né, dos torcedores do Kashima Antlers, mas não são nomes horríveis. Então é uma defesa que tenta se virar com aquilo que tem, né? No entanto, né, essa defesa acabou ruindo até que muito rápido, né? Ali aos 37 minutos, em um contra-ataque de muita velocidade, o Anderson Lopes tocou pro Elbert ali na cara do gol e ele marca o primeiro gol. É claro que antes disso já teve uma bola que o jogador do Kashima tirou na linha, então assim, o gol já estava amadurecendo ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, o Kashima até mexeu muito rápido, mas não esperava tomar um gol logo no comecinho da segunda etapa. Não era nem 8, 9 minutos e teve uma falta ali cobrada pela equipe do Marinos. Essa bola acabou sendo espirrada, sobrou na entrada da área para o Iwata, que chutou, a bola acabou resvalando em alguém e acabou entrando, né? Então esse 2-0 mata completamente a equipe do Kashima. Everaldo, Diego Pituca, né? Jogadores que estavam no banco e ninguém gostou, todo mundo queria que os jogadores tivessem entrado, né, desde o começo da partida, entraram durante a partida, mas aí ficou muito complicado. E ainda o Marinos teria assim a chance de fazer o terceiro até o quarto gol com o Érbico, com o Elbrico, né, Kagawa, que realmente estavam em uma noite muito, muito inspirado. O que acontece então, né, com essa derrota? A equipe do Kashima fica, né, numa situação muito complicada porque estaciona na pontuação e a vantagem agora da equipe do Yokohama era incrível. E é claro, né, que depois na outra rodada, se o Yokohama vencesse a equipe do Frontale, isso apenas amplificaria, né, essa vantagem da sua equipe, e aí ficaria realmente muito difícil. A gente tem ainda um campeonato em aberto, porque com certeza seria praticamente impossível alcançar a equipe do Marinos. Mas, né, o que aconteceu na rodada 24, a gente vai discutir agora. No entanto, né, ainda apesar da derrota, o treinador, né, o René Willer, né, o suíço aí, se manteve ainda no cargo, teria ainda mais uma chance. E depois de mais uma derrota que acontece na rodada 24, aí realmente não teve muito como segurar. Como vocês devem saber, né, a equipe do Kashima está sem técnico neste momento. E aí, então, chegamos na rodada 24, né, a rodada decisiva do técnico, que é mais a última chance aí do René Willer, que teria um pouco mais de 20, 28, no máximo 30 partidas pelo comando do Kashima Antlers, né, entraria em casa, né, para enfrentar a equipe do Sanfrecce Hiroshima, né? E a rodada número 24 aconteceu todinha no dia 6 e dia 7 do mês 8 agora de agosto. E o que aconteceu nesse jogo entre Kashima e Sanfrecce Hiroshima? O Kashima mais uma vez sofrendo para segurar os contra-ataques. Contra-ataques muito rápidos que vinham pelo lado direito, principalmente. A equipe ali tentando sempre atrasar a sua marcação, marcando praticamente na linha, né, da grande área, acabava dando muito espaço para a equipe do Hiroshima avançar, né? Talvez ali o que falta na equipe do Sanfrecce Hiroshima talvez seja um bom centroavante matador, né? Não que o Ben Khalifa seja péssimo, mas muito longe de ser um matador. Mas ali o Morishima, né, o Mitsuta, esses jogadores muito rápidos pela ponta, Fujita, Kashiwa, né, Matsumoto um pouco mais atrás, Notsuda, são jogadores interessantes na maioria deles e, claro, muito rápidos no toque de bola, e é tudo isso que a equipe do Kashima tem dificuldades em fazer a marcação. Durante todo o primeiro tempo, a equipe do Kashima ainda tentou esboçar ali algumas reações, um pouco de pressão, mas pouquíssimas bolas chegavam redonda ali pro Everaldo ou pro Yuma Suzuki, e aí, claro, a marcação acabou não funcionando, até porque a equipe do Sanfrecce Hiroshima joga ali com um sistema de 3 zagueiros, e também o Fujita, o Kashiwa, o Matsumoto, o Notsuda, todos esses caras voltam muito para marcar, então fica aquela bagunça de gente ali na parte defensiva, o que dificulta muito um ataque que não está inspirado a fazer uma infiltração, de fazer alguma coisa diferente para conseguir fazer o seu gol. Bem, o primeiro tempo acabou 0-0, no segundo começa a fazer as modificações, as equipes têm que fazer rodar um pouco mais esses elencos, né? E ali, né, o Nogami consegue um belíssimo passe, né, pro Kawamura dentro da área para fazer o primeiro gol. E uma coisa muito interessante, que quando entra o Ezequiel na equipe, ali no meio campo da equipe do Sanfrecce Hiroshima, o Kashima ele desmonta de vez, né, porque o Ezequiel é um pouco mais forte fisicamente, vai lá, consegue nesse primeiro gol ganhar no físico, no meio campo, avançar um espaço gigantesco que eu não sei porque não estava sendo mais bem marcado,
E aí dá um toque ali na frente pro Nogami, que avança para dentro da área e faz o cruzamento pro Kawamura finalizar de dentro da área e matando o jogo ali em 1-0. Ainda o Ezequiel faria, né, receberia ali o lançamento do Sasaki, faria o segundo gol já na prorrogação, belíssimo gol ali, finalização, puxando para dentro, finalizando no ângulo, então realmente um golaço que acabou matando completamente qualquer chance, né, que o Kashima tinha de empatar e sair pelo menos com um pontinho. Resultado, né, já era a segunda derrota consecutiva, 5 jogos sem vencer, e aí, né, o Rene Wheeler e toda a sua comissão técnica foi demitida do Kashima, né? E como que foi, né, os números, né, deste treinador suíço, né, em campo japonês, né? Ele teve na frente do Kashima durante 30 jogos, conseguiu 16 vitórias, 8 empates e 6 derrotas. A equipe dele fez 54 gols e tomou 37, ele somou 56 pontos. No total, é claro que, né, que toda essa pontuação e esses scores, eles meio que juntam todos os campeonatos que disputou, então faz uma marcação final ali total, né? Mas qual que é o problema, né? Se você for ver, nossa, mas ele perdeu apenas 2 seguidas, né? Não era um resultado tão ruim para estar sendo demitido, realmente. Vendo aqui, a última derrota do Kashima, fora essas 2, aconteceu apenas, pasme, né, no dia 4/6/2022, né, ali na Luvan Cup, ali, contra a equipe da Visa Fukuoka pelo placar de 1-0. Fora isso, né, o Kashima foi jogando os outros jogos, J-League, né, passou de fase na Copa do Imperador, foi avançando, né, e chegou, né, até esse momento com chances de lutar pelo título, né, mas sempre que a gente fala de Kashima, o que a gente fala? O Kashima tudo é muito grande, né? A vitória é muito desejada, a vitória é muito pedida, é muito pressionada para que ela chegue. E claro, qualquer coisa que não seja uma vitória dentro do maior do Japão, né, é claro que também é potencializado também um nível muito grande. E realmente isso aconteceu, né? O Rene Wheeler talvez não seja um péssimo técnico. Ele é um técnico que aos poucos está conseguindo. Um técnico jovem também, tem poucos trabalhos, tem até uma duração média de um ano e 2, 1 ano e 3 meses em cada equipe. Então, assim, é um cara que a gente vai talvez voltar a ouvir o nome dele num futuro próximo, até numa equipe menor no futebol japonês ou em outro ambiente. No entanto, no Kashima é vencer ou vencer, né? O Kashima não tem muito dessa de dar ali muita chance e achar que o problema é a equipe. Muitas vezes o técnico sempre acaba pagando o pato. Uma coisa só que eu acho meio estranha, e eu deixo para vocês debaterem sobre isso, porque eu não cheguei numa conclusão, é que eu fui ver os números dos últimos treinadores do Kashima Antlers, né? Que depois da saída ali do Goya, né, no final de 2019 e começo de 2020, a equipe nunca mais conseguiu um treinador que ficasse mais de, sei lá, 50 jogos no comando. E olha que o Goya ficou 143, né? Ficou 2017, metade de 2017 até o final de 2019. Depois disso passou o Zago, né, que ficou, pasme, né, 1 ano e 3 meses na frente do Kashima, com um trabalho extremamente capenga em vários aspectos. A torcida não gostava muito do trabalho do Zago, né? E eu nunca entendi porque o Zago ficou ainda tanto tempo na frente do Kashima. Foi até ver os números do Zago aqui, ele ficou 48 jogos como treinador do Kashima, né, a questão da duração de ano eu já falei, começou em 2020, foi até ali o mês 3, mês 4 de 2021. Com 23 vitórias, 7 empates, 18 derrotas, a equipe dele fez 78 gols e tomou 64. Então a equipe do Kashima já está com uma defesa que toma muitos gols, não é de hoje, né? Depois da saída ali do Goiás veio o Naoki Soma, né, o grande Naoki Soma, que ficou ali também a metade, né, saiu, começando ali na metade do mês de abril, ficando até o comecinho de 2022, um trabalho que passou por altos e baixos, mas na teoria todo mundo gostava, e aí começou para 2022 e veio o Rene Wheeler. E é claro que, obviamente, né, por causa da pandemia, toda aquela dificuldade que a gente tem às vezes de vistos, de conseguir visto de trabalho, conseguir liberação, e durante ali os primeiros jogos de 2022, o Daiki Iwamasa foi o treinador. E é esse mesmo, né, Daiki Iwamasa, aquele, se você está pensando, poxa, esse Iwamasa é aquele zagueiro, aquele zagueiraço Daiki Iwamasa, volta a ser aí o treinador, digamos, o treinador adjunto, né, o treinador para tampar o buraco da equipe de Baraki, até porque não se sabe,
né? Não sabe se ele que vai ficar até o final do ano, não sabe se é, obviamente, durante um período ali de alguns jogos até decidir quem vai ser o próximo treinador. Mas a grande verdade é que, desde a vinda do Antônio Carlos Zago e a saída do Naoki Soma, dificilmente o Kashima vem tendo ali trabalhos muito longos, né? Até que o do Zago durou mais do que muita gente queria, mas não acho que o trabalho do Rene Wheeler era de todo mal. É claro que até no jogo contra a equipe do Marinos teve uma polêmica que o Thiago Montempo levantou muito bem no seu blog, e é claro que a gente sempre destaca o blog do Futebol no Japão, para você dar uma olhadinha, que ele acabou colocando o volante como meia como volante, ele fez ali algumas mudanças de posição de jogadores que sinceramente foram muito questionáveis, e isso vai entrando com outras coisas, acaba dando no que deu. Acho que o Kashima está completamente fora da competição? É claro que não, muita coisa pode acontecer, mas sim, né, esta derrota dificulta e muito. Né? E outro jogo, claro, né, este também mega importante, né, já cheguei a falar sobre a equipe do Marinos, vamos falar de novo. O Marinos foi visitar a equipe do Kawasaki Frontale. Kawasaki Frontale que estava tendo uma situação até mais delicada do que a equipe do Kashima, tinha que vencer de qualquer maneira para se manter vivo na competição, né, até aproveitar ali os tropeços da equipe do Kashima antes, e o Frontale, né, voltando a vencer, voltando a tentar se encontrar nos trilhos, até porque devido à ACL a equipe acabou deixando um pouco a competição de lado, teve alguns desfalques, jogadores que se machucaram, jogadores que saíram, e a equipe, claro, veio um pouco mais enfraquecida para essa temporada, mas é uma equipe aí, né, já é ganhadora de vários títulos nos últimos anos, então é uma equipe sim a se respeitar a qualidade que esse elenco e a força, né, que a equipe do Frontale tem. Pois bem, se o Magnus vencesse, que a campeonato, na minha opinião, já estaria meio que já passando a parte final, dificilmente em 10 rodadas a equipe do Marinos, a não ser que aconteça um baita de uma catástrofe ali, e a equipe do Marinos acaba perdendo 5, 6 jogos seguidos e deixar com que a turma chegue, nem precisa tudo isso, perder 2, 3 jogos seguidos já seria um grande problema, mas a vantagem com certeza ficaria muito grande. O que a gente viu nessa partida? Veio uma partida muito pegada, né, duas equipes que gostam do futebol ofensivo, e a equipe do Frontale voltando ali a conseguir fazer aqueles toquinhos curtos, né? Isso que ajuda muito, né, a equipe do Frontale a ganhar campo. E quando a equipe do Frontale ganha campo, o que acontece? Bola para lateral e cruzamento para a área, porque temos Leandro Damião dentro da área. E exatamente isso aconteceu. A equipe foi ali já começou muito bem o jogo com o mando de campo. Eu falo para você, dentro da J-League, na minha opinião, o mando de campo conta muito, até mais do que alguns outros campeonatos. E a equipe do Frontale sabe utilizar o mando de campo muito ao seu favor. E foi assim que ele foi angariando espaço. Aos 25 minutos, o Amassi conseguiu uma bola livre de marcação ali na ponta, cruzou e o Leandro Damião pegou de primeira. Na verdade, o Amassi recebe, o Amani recebe a bola de primeira e já dá o cruzamento, sem pensar duas vezes, a bola nem chega a pingar, se não me engano, chega a pingar, ou nem chega a pingar, e o Leandro Damião consegue pegar no alto e consegue fazer o seu gol de número 50 na J-League, e comemorou muito, né, esse belo gol. E né, ainda durante o primeiro tempo, né, o Nakagawa conseguiria ele receber a bola do Elber e estaria empatando isso já aos 48 do primeiro tempo. Então o segundo tempo seria muito importante porque estaria 1-1, jogo completamente aberto, né, e aí as equipes teriam todo um segundo tempo para estar lutando muito bem. Um destaque muito interessante para esse gol da equipe do Marinos, porque foi uma bela tabela que começa ali entre o Marco Júnior no meio campo e com o Elber, né, passando de cabeça, né, e o Elber ele consegue deixar ali o Nakagawa livrinho, né, com ótimas condições de finalização, e esse gol foi muito coletivo, muito legal, realmente um gol muito bonito de se ver. Recomendo que, se você não viu o jogo, você dá uma pucaradinha nos highlights dessa partida. E o gol da virada, né, a equipe do Frontale conseguiu essa vitória, viria apenas no final do jogo, lá nos 99 minutos de jogo. A equipe teve algumas paradas, se eu não me engano, este foi o jogo onde o juiz acabou se machucando, né, e eu acabei vendo dois, 3 jogos no mesmo dia, às vezes a memória dá uma falhada, mas se não me engano foi esse jogo que a equipe teve ali o árbitro que foi substituído, acabou se machucando durante o jogo, foi substituído pelo quarto árbitro, por isso
O jogo teve ali mais tempo do que o normal de acréscimo, né? E o que acontece, Ienaga dá um belo lançamento para Gessiel cabecear no cantinho da trave da equipe do Marinos e o jogo termina 2-1, muito assim, foi um gol, mas muito comemorado pela torcida, pelo próprio Gessiel, ele que é um zagueiro, né, que jogou a temporada passada muito bem, né, um dos jogadores, talvez o principal defensor da equipe do Frontale desde a última temporada. Ele acabou ali se machucando, ficando meses sem poder jogar, voltou no último jogo contra a equipe do Real Reds, né, na derrota por 3-1, e agora, né, nada mais bonito, né, nada mais incrível do que um jogador que se machucou voltar, né, de lesão e voltar marcando um gol de uma vitória importantíssima. E por que importantíssima? Porque a equipe do Frontale tem 2 jogos a menos, né, o Frontale ainda vai jogar contra... Ó, de cabeça aqui, se não me engano é Sagantosu em casa e vai jogar contra a equipe do Nagoya Grampus, se não me engano, fora de casa. E esses 2 jogos podem fazer o quê? Se o Frontale vencer esses 2 jogos, ele consegue 6 pontos e a diferença para o líder, né, que é o Marinos, cai drasticamente para 2 pontos. E aí, meu amigo, e aí o campeonato pega fogo de verdade, mas é claro, né, esses jogos eu não vou nem arriscar quando que eles vão acontecer, mas acredito que já devem ter sido marcados, né, para serem colocados em dia, e a gente pode ter sim, né, de um campeonato que poderia estar acabando, né, nessas últimas 2 rodadas, pegando fogo, né, se o Frontale, claro, conseguir vencer, que não é tão fácil vencer o Sagantosu e também não é nada fácil vencer fora de casa a equipe do Nagoya Grampus, que sempre acaba dando um trabalho aí para a turma. Quais foram os demais resultados dessa rodada, né? Tivemos jogamentos, o jogo entre Gamba Osaka e a Visa Fukuoka acabou sendo adiado devido muitos jogadores, comissão técnica, terem sido diagnosticados com Covid, então esse jogo não aconteceu. E vai acontecer mais pra frente, mas pro Gamba também, que se entrasse em campo, talvez tomaria um outro fumo. A equipe do Sagantosu venceu a equipe do Jubiluata pelo placar de 2-0. A equipe de Shinobel Mari perdeu por 5-1 do Sapporo. O Sapporo sempre vira e mexe, o Sapporo dá uma lavada em alguém, né? E o Sapporo fez mais uma vítima na temporada 2022. A equipe do UFC Tokyo perdeu para o Shimizu pelo placar 2-0. A equipe do Cereço atropelou a equipe do Visseoku por 3-0, um resultado que coloca a equipe do Cereço em terceiro lugar da competição. Olha aí, de olho na equipe do Cereço. A equipe do Nagoya venceu por 3-0 também, atropelando aí a equipe do Real Reds pelo placar de 3-0. O Kyoto perdeu mais uma, dessa vez para o Kashiwa Reysol. Dele, o infalível, imbatível Nelson Batista. E olha, vitória mega importante, porque, meus amigos, o Kashiwa Reysol já é o segundo colocado da competição. Olha, quem imaginava, hein? E também o resultado que a gente acabou falando mais cedo, o Kashima perdeu em casa para a equipe do Sanfrecce Hiroshima pelo placar de 2-0. Amigos, é isso, né? Melhor impossível. Rodada bem interessante, temos jogos muito legais nessa próxima rodada. Finalmente temos um joguinho aí num horário que é a turma adora, que é o horário ainda 1 ou 2 horas da manhã. Nesse final de semana, rodada 25, né, temos jogo entre Consulado e Sapporo, né, que aí meteu 5 nessa última rodada, enfrentando a equipe do Vissel Kobe, que respira, né, e depois volta a passar mal, né, e digamos aí, com medo de um rebaixamento. Então provavelmente vai ser essa gangorra até o final do ano, a equipe do Vissel Kobe. Então mais uma chance aí do Vissel Kobe tentar escalar alguns pontos, né. Fora isso, a rodada acontece ainda no sábado, né, então a rodada começa no dia 13/8 com o jogo entre Sapporo e Vissel Kobe, mas também no mesmo dia temos aí Marinos e Shinobel Mari, Jubiluatra e Ura Reds, temos Frontale e Kyoto Sanga, temos também FC Tokyo e Cereço Osaka, e também temos jogos no domingo também, né? Tudo indica que o Gamba e o Avispa voltam a jogar nesse final de semana, principalmente o Avispa, né? Que foi por causa dele que o jogo não aconteceu. O Avispa vai enfrentar a equipe do Kashima Antlers, o Gamba vai enfrentar a equipe do Shimizu no domingo também. A equipe do Kashiwa Reysol enfrenta o Sanfrecce Hiroshima, jogaço para ser no domingo, e o Sagantosu enfrenta a equipe do Nagoya Grampus. Então, meus amigos, fiquem de olho. Faltam agora, né, muitos poucos jogos, muitas poucas rodadas. A gente vai entrar logo naquele clássico parte final do campeonato, onde tudo pode acontecer, que todo jogo é importante, e é claro que você não pode ficar sem saber dessas informações e sem assistir esses jogos. Então
procurem aí no OneFootball ou nas suas plataformas de streaming principal para vocês estarem dando uma olhadinha nos jogos da J-League 2022. No entanto, voltamos na próxima semana. Um forte abraço e um detalhe muito legal. Eu estou testando um novo microfone, uma nova edição aí para melhorar o áudio do Rino Maru Podcast. Gostaria muito de saber o feedback de vocês. Gostaram? Não teve muita diferença dos últimos áudios? Teve. Gostaria muito que vocês dassem pra gente o seu feedback, que ele é muito importante. Belezinha? Forte abraço, uma excelente semana e nos vemos no próximo Rino Maru Podcast. E lembrando, temos 2 programas esta semana. Forte abraço, valeu, tamo junto. Tchau, tchau.